Shalom, shalom, Haverim, Zahim, Arraiot. Tudo bem? Só na paz? Filhos de Israel, Bnei Israel. Bora começar? Yohanan capítulo 10, do versículo 11 até o 19. E aí a gente finaliza mais essa paraxá da semana 11. Bora começar. Vamos entender as duas casas de Israel? Ai, está lá aqui o pescoço. Bora lá. Eu sou o Tov pastor, o bom pastor. O bom pastor da vida. A Raim está no plural, é as vidas por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O Mashiach não fez isso? Deu a vida por nós. Ainda bem que ele é assim, não é igual a gente. Não é mesmo? Né? A gente é muito falho nesse ponto. Né? De se doar uns aos outros, não é mesmo? Aleluia. Porque ainda bem que o nosso Pai é muito diferente de nós nesse sentido. Mas o que é mercenário e não o pastor, de quem não lhe pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, deixa as ovelhas e foge. E o lobo a enlaça e as dispersa. Eu já fui deixado para trás. Não é bom não, meu irmão. Eu já fui deixado para trás pro lobo pegar. Sabe como é que eu me senti? Eu me senti um tanto faz para quem eu tanto fiz, guerreiro. Né? Você sabe aquele velhinho que depois de trabalhar a vida inteira para sustentar a família, quando fica velho não consegue mais trabalhar, ele é jogado num asilo pelos filhos? Foi assim que eu me senti. É como se não prestasse mais para nada. Né? É exatamente desse jeito que eu me senti. Mas não tem problema. Kiá sempre está no comando de tudo, né? Eu aposto que José do Egito, né, e a Rousseff também se sentiu desse jeito, né? Mas ele testou depois dos irmãos dele, né? Tá falando para você ser bobo aqui? Não, né? Vamos continuar. Quando vem o lobo, significa que você não pode se defender do lobo? Você vai ter que dar sua vida ali pro lobo ali? Não tá falando isso não, né, guerreiro? Então vamos lá, ler de novo, né? Mas o mercenário, e não o pastor, de quem não lhe pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, deixa as ovelhas e foge, e o lobo enlaça e as dispersa. Mas o bom pastor defende suas ovelhas, não é mesmo? Pois é. Enquanto todo mundo estava fugindo, eu fiquei lá para proteger o nosso povo. Mas isso daí é uma história para outro momento, não posso ficar falando sobre isso. Vai chegar a hora de eu falar. Mas isso significa que você não pode lutar com o lobo também? Pode, mas depende da hora, né? Porque tem um predador aqui, né? Tem um predador e tem um monte de herbívoro aqui no meio aqui, né? Israel, meu irmão, nunca foi vegano, não. Sempre foi o carnívoro do negócio. De certa forma, né? No Leão de Judá, por exemplo, né? Tá entendendo? Então,
A gente protege uns aos outros, né? Mas assim, mas ao mesmo tempo também manter um coração redimido, né? A gente não sai de casa para ofender ninguém, nem para fazer mal para ninguém, né? Mas também não gosto de receber humilhação, né? E coisas do tipo, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de definir. O bom pastor, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e eu sou conhecido por minhas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, mesmo assim eu conheço meu Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. De que ovelhas que ele está falando? Ele falou assim para os judeus, assim, ô judeus, né? No livro de João aqui, né? Tinha um monte de judeu em volta dele. Eu tenho outras ovelhas que não são desse prado de ovelhas aqui, judeus. Eu vou lá buscar elas. De quem que ele estava falando? Das 10 tribos perdidas. Né? Elas conhecem a minha voz, então quando eu chamar elas, elas vão vir. Né? Quem que é esse povo hoje em dia? É o cristianismo, não é? Então, os gentios, os goíns, né? As 10 tribos perdidas, a casa dos samaritanos, a casa de José, a casa de Efraim, né? As 10 tribos perdidas, esses aí são conhecidos como o que hoje? O cristianismo. Né? Que escutou a voz do nosso Pai e foi chamado por ele. Né? Pois bem. Que acredita que o Mashiach é o Salvador, o único Salvador. E elas conhecem. Eu tenho outras ovelhas que não são desse prado de ovelhas aqui. Que não são desse aprisco. Eu vou lá buscar elas primeiro, judeus, para depois vir aqui buscar vocês. Basicamente era isso que ele estava falando para aquele povo ali naquela hora. Né? Portanto, meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para que eu possa retorná-la outra vez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deu a vida dele para quê? Para que ela pudesse retornar outra vez. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para retorná-la outra vez. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Quer dizer, ninguém tem poder sobre a morte, ninguém tem poder sobre a morte além de mim. Tá entendendo, guerreiro? E até o 19, né? Houve divisão, pois outra vez entre os Yahudim, tá vendo que ele estava na casa dos Yahudim? Por causa destas palavras. Então, o que o Mashiach falou assim, o irmãozinho judeu? Eu tenho outras ovelhas que não são desse prado de ovelhas aqui, né? Eu vou lá buscar elas, que nem está escrito em Ezequiel capítulo 37, depois do Vale dos Ossos. A outra é Israel, que é a Israel não judaica. Eu vou lá buscar essa parte da família aí, que está faltando, né? Trazer para vir morar de novo nessa casa aqui. E aí nós conversa. Né? Você lembra de José? Quando conseguiu fazer com que todos os irmãos sentassem, todos na mesma mesa sem brigar? Sempre foi um plano de restauração para reunir essa casa de novo. Nunca foi nada além disso. Essa é a maior profecia que está escrita nas Escrituras, a restauração das duas casas de Israel. Né?
Se te contaram outra coisa dentro da igreja, meu irmão, desculpa, mas é mentira. Não existe nada maior do que isso. Né? Então, assim, o que o cristão ele te ensina dentro da igreja é o seguinte: nós somos a Israel espiritual. Os judeus saíram fora da herança porque eles sacrificaram o Mashiach. Não saíram não, guerreiro. Mentira. Tá? Do mesmo jeito também, os judeus falam que nós somos a Israel física. O cristianismo saiu fora da herança. Não saiu não, guerreiro. Você se engana. Né? Essas duas partes da família aí, ó, estão erradas. Né? Porque o plano de salvação é para as 12 tribos. Só tem um plano de salvação e só foi dada para uma família. Que família? A família israelita. Foi dada para a igreja tal? Não. Foi dada para a igreja tal? Não. Foi dado para fulano de tal? Não. Foi feita uma nova aliança? Não. É a mesma. As mesmas promessas que existiam no passado e as mesmas promessas para os dias de hoje. E foi dada para quem? Para a casa de Israel. Que Israel? As 12 tribos. Desculpa se vocês distorceram isso a vida toda dentro das igrejas, dentro da sinagoga. Né? Mas não existe outra salvação que não seja para quem? Para a casa de Israel. Você pode espiritualizar à vontade, você pode mudar a palavra à vontade, mas se você vê isso do começo ao fim, um plano de salvação simples, para que reúna na mesma mesa, sem brigar, os 12 filhos. Tá? Se te contaram outra coisa dentro das igrejas, sempre foi a mais absoluta bobagem. Né? Mas muitas vezes, o pessoal pega e espiritualiza, então vamos pregar a vinda do Mashiach para o judeu imediatamente já, e começar a tentar empurrar a goela abaixo que o Mashiach é o único salvador. Né? Não é assim que funciona. Você não está preparado para isso, então não faça. Tá? Porque provavelmente ele vai te engolir, meu irmão. Se a gente colocar numa casa um pastor desses mais ferrenhos que devora o Novo Testamento o tempo todo, né? E colocar um judeu normal, né? A gente coloca os dois juntos dentro de uma casa por 6 meses. Você acha que o pastor vai converter o judeu ou o judeu vai converter o pastor? Imagina a resposta aí, pensa. Né? O que você acha que vai acontecer? Muitos de vocês vão falar assim, com certeza o pastor vai converter o judeu. Não, meu irmão. O judeu vai engolir o pastor e fazer ele negar o Mashiach. Sabe como que eu sei disso? Porque eu já vi acontecer. Ninguém me contou não, guerreiro. Tá? Então, o que acontece? Vocês que viveram no cristianismo a vida toda não conhecem o Mashiach no Antigo Testamento. E para você conversar com um judeu, você não consegue debater com ele com base no quê? Com esse negócio de ficar espiritualizando na palavra. Você está entendendo? Então o cara vai te colocar num monte de sinuca de bico e você vai falar assim, o Mashiach não veio então, né? Ou o cara vai começar a usar Talmud, Zohar, Quântica, Shem HaMevorá, Maimônides, e aí você vai cair na conversa dele. Não se engane, guerreiro. Né? Então, por que é bom você estar no meio dos israelitas? Por quê? Porque a gente está mostrando dia após dia que o Mashiach ele está no Antigo Testamento. A vida de José prefigura a vida do Mashiach o tempo todo. E ali, se você pegar todas as passagens, sempre vai estar escrito Et, Aleph, Taf, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega.
Ele estava presente aqui, nesses momentos todos. Está entendendo? Então não adianta você pegar e espiritualizar a palavra para um judeu. Ou tentar converter ele a todo custo. Se você não sabe como fazer. Mas muitas vezes a gente vê um povo indo lá para Israel lá e tentar pregar para os nossos irmãozinhos de lá. Né? Tentando converter alguém. Né? Sendo que a pessoa não está preparada para isso. Né? O Mashiach, ele próprio disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse prado de ovelhas. Eu vou lá buscar eles primeiro para depois trazer a salvação para vocês. O Mashiach disse que a boca dele, os judeus estavam esperando o quê? Um salvador. E ele disse que a boca dele, eu não vim aqui salvar vocês agora. Pelo contrário. Né? Em 70 dele veio o quê? Limpar a bagunça. Né? Quando Roma destruiu Jerusalém, em Israel. Né? Eu não vim aqui salvar vocês imediatamente já. Eu vou vir em outro momento. Mas o pessoal... Aí o pessoal fala assim, não, mas a gente tem que levar... Se você não sabe fazer, meu irmão, não faça. Tá? Esquece. Por quê? Porque você não conhece o Mashiach no Antigo Testamento. Você vai se enrolar e o cara vai te engolir, guerreiro. Pode ter certeza disso. Se você não conhece a restauração das duas casas de Israel, nem tenta. Porque você vai começar a espiritualizar a palavra demais. Você entende? Os caras estavam esperando um salvador. E o Mashiach disse, eu não vim aqui para salvar vocês imediatamente já. Eu vou vir em outro momento. Para salvar vocês. Né? E aí fica o pessoal bitolando. Né? Ah, mas os judeus perderam a salvação por causa disso? Não. Tá? Esquece esse negócio aí. Tá? Eles continuam fazendo parte do nosso povo, da nossa... Eles têm o nosso sangue. Né? São os nossos irmãos. Tá? Mas o que acontece é que na sua cabeça você pode ajudar a salvar alguém. Mas não é você que faz isso, guerreiro. Nunca foi. Quem faz é o Mashiach. Quem se revela para as pessoas, quem se revelou para mim foi o Mashiach. Quem se revelou para você foi o Mashiach. Né? Não foi o irmão que te revelou. Tá? Quem se revela é o Mashiach. Não sou eu que estou revelando o Mashiach para vocês. Pelo contrário, é ele que está se revelando para você. E você muitas vezes fica querendo tentando converter os outros a todo custo. Você está perdendo seu tempo, guerreiro. Desculpa falar. Eu tenho outras ovelhas que não são desse prado de ovelhas, que não são desse aprisco. Eu vim aqui por causa delas, judeus. Por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel. As 10 tribos. Que hoje em dia é conhecido como quem? Os cristãos. Eu vim buscar eles primeiro, né? Para trazer de volta, para depois eu vim aqui salvar vocês. E aí sim nós vamos conseguir sentar na mesma mesa sem brigar. Né? O que acontece? Apocalipse capítulo 21, versículo 12. Começa a falar lá que para você entrar na Nova Jerusalém, você tem que entrar por 12 portões. Os 12 portões significam as 12 tribos. E lá está escrito o nome dos 12 patriarcas e o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Né? Se você negar a Torá, você não entra, porque os patriarcas estão na Torá. E se você negar os apóstolos, você também não entra. Né? Coisa que os judeus fizeram. Eles negaram o Messias e os apóstolos. Quem que vai entrar então? Né? Tá entendendo? Então, aqui ó, a Bíblia não é dividida em duas. Né? Os judeus leem de Gênesis até Crônicas. E os cristãos leem de Mateus até Apocalipse só. Vocês dividiram a Bíblia.
E vocês têm que fazer o quê? Restaurar, né? Tanto a antiga aliança quanto a nova. Nunca se leu um livro do meio para frente ou do meio para trás. Vocês não aprenderam isso na escola, no jardim de infância? Né? O livro se lê do começo ao fim. Né? Mas você insiste em tirar o negócio fora de ordem. Né? Ah, eu só preciso ler do meio para frente. O cristianismo faz isso, né? De Mateus para frente. E os judeus? Ah, vamos ler só de Gênesis até Crônicas. Tá certo isso? Não. Né? Então, o que acontece? Os cristãos negaram basicamente a Torá. E? Os judeus negaram o quê? A vinda do Mashiach e os apóstolos. Vai passar pelos portões da Nova Jerusalém? Não sei dizer. Tomara que também tenha um plano de salvação para isso. Né? Eu acredito seriamente que não. Mas quem sabe? Vocês entendem? Então, Ezequiel, capítulo 37, depois do Vale dos Ossos, que fala com relação à restauração das duas casas de Israel, basicamente está falando assim, eu vou pegar essas duas casas, desses dois irmãos cabeçudos, né, que vivem brigando e se matando, eu vou fazer com que ela vire uma casa só de novo, na mão de quem? Do Mashiach. E que os caras consigam brigar na mesma mesa, que os caras consigam sentar na mesma mesa sem brigar. Para comer uma refeição, para conversar, para se reunir, né? Para se presentear, se deleitar com a presença um do outro, né? Mas vocês ainda insistem. Vocês, quando eu digo, vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Desses caras que estão para fora. Essas pessoas ainda insistem que a revelação foi dada só para elas. Não, meu irmão, a revelação foi dada para um povo. Só existe um povo escolhido, do começo ao fim na Bíblia. Ah, igreja tal. Não, não é não, meu irmão. Ah, a igreja da Macedônia, da Filadélfia. Essas igrejas nem existem mais, guerreiro. Você está achando que a igreja é de vocês aí. A igreja lá da Ásia Menor. Ah, é, né? Não está nem escrito igreja no Novo Testamento, está escrito congregação, tá? Eclesia é congregação. E quem inventou essa palavra igreja aí foram os pagãos. Nem na hora de traduzir, traduziram tudo errado. Moisés tinha uma igreja no deserto? Não. Tinha uma congregação, não tinha? Pois é. Quando você lê no Novo Testamento que Moisés tinha uma congregação, é eclesia, né? Então significa que não tinha igreja nenhuma no Novo Testamento, porque a palavra igreja também é eclesia. Tá? Bom, eu acho que está em Atos capítulo 2, se não me engano. Bom, então é isso. Aqui está falando para você ser bobo? Não. Que para você se defender do lobo? Opa, com certeza. Né? Que é para você dar outra face? Não sei dizer, né? É para você dar uma outra face para pessoa boa. Né? Se a pessoa às vezes está no mau dia, né? Aguenta, né? Não precisa ter o pavio curto, né? É uma pessoa boa que às vezes só está num dia ruim e é uma pessoa que se redime e pede desculpa.
né? Então ela vai ter bastante oportunidade para se desculpar com você. Às vezes até o seu inimigo, né, vai cometer uma injustiça com você e vai se desculpar. Mas, né, aqui, quando fala para dar outra face, né, é porque é um tapa, né, não é uma faca. Tá? Se uma pessoa colocar uma faca na sua garganta, de um lado da sua garganta, você vai dar o outro lado também. Tá falando isso? Não. Então, legítima defesa tem na Bíblia. Tá? Óbvio que você tem que dar a face para as pessoas. Né? Por quê? Porque você não corre risco de morte. Né? Mas aqui também fala que o quê? Que o bom pastor defende suas ovelhas. Protege suas ovelhas e dá a vida por elas, se preciso for. Né? Mas o covarde, o mercenário, ele foge. Né? Se o nosso pastor dá a vida dele por nós, tá? Por nós, ele deu. Né? Você não tem que dar a mesma vida pela sua família, protegendo elas? Tá entendendo? Você tá entendendo agora? Você tem que proteger os seus a todo custo, meu irmão. Ah, mas o Machia morreu como um cordeiro. Mas vai ver o que ele fez depois no ano 70. Quando ele ressuscitou, subiu aos céus, né? Fez a limpa, filho. Né? Ele só fez com que o quê? Com que tudo se cumprisse, né? Para que muitos pudessem entrar no reino do céu, né? Mas depois que o cálice da ira se encheu, ele veio o quê? Fazer a limpa, né? E tirar fora aqueles 7 demônios que estavam dentro do templo. Tá? Não se engane. Bom, então é isso. Que o Criador Yahweh abençoe todos vocês em nome do Mashiach Yahushua. Tá? E Todarabá, né? Que vocês tenham chegado até aqui, né? Porque aqui vocês estão vendo que a Torá está falando o tempo todo sobre a restauração das 2 casas de Israel. Os profetas estão falando o tempo todo sobre a restauração das 2 casas de Israel. E o Novo Testamento também está falando sobre a restauração das 2 casas de Israel. É a maior profecia das Escrituras. Está escrito isso o tempo todo. Tá bom? Bom, shalom, shalom. Que Yahweh abençoe todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.